galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Domingão, mercado tímido por enquanto, e neste vídeo eu falo sobre a estrutura do Botafogo, o que vi na cobertura do Fogão em 2022 e o que tem que acontecer daqui para frente. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo, por conta de gestões amadoras e muitas vezes incompetentes, enfrenta problemas até hoje na estrutura. O Botafogo ficou para trás. John Textor, acionista majoritário do clube, ouve sempre do treinador Luiz Castro que o Botafogo tem que evoluir na parte estrutural. E o Botafogo vai buscar isso principalmente a partir do ano de 2023. Eu cobri o Glorioso em mais uma temporada, no ano de 2022. Vou trazer algumas situações para vocês. Alguns pontos vocês acompanharam aqui em vídeos e em lives. Então vamos recapitular. E depois vamos pensar, claro, no futuro. O Botafogo, antes da SAF, tinha muito problema. O time treinava geralmente no campo anexo do estádio Newton Santos. Chegou o treinador Luiz Castro, o Botafogo chegou a treinar com ele no anexo do Newton Santos e até mesmo no campo da Aeronáutica na Barra da Tijuca. Por não ter a ver com o ambiente de futebol, o Botafogo, com o time profissional, não voltou mais para o campo da Aeronáutica. E também deixou de treinar no anexo do Newton Santos por conta da qualidade do gramado. O Botafogo foi treinar no Espaço Lonier. O Oyama retornou ao Glorioso depois de ter disputado o Campeonato Paulista de 2022 pelo Mirassol. Mirassol, com todo respeito à equipe do interior paulista, que tem uma boa estrutura. O Oyama chegou, deu aquela coletiva de apresentação, ou no caso dele, reapresentação, e poucos dias depois deu uma entrevista coletiva no CT. Eu estava nas duas entrevistas do Oyama. E na segunda, eu perguntei a ele a respeito dos gramados do Lonier. Isso lá atrás, há muitos meses. E o Oyama saiu apenas dos gramados e falou a respeito da estrutura geral do Botafogo. Sabe o que o Oyama disse? Isso está em algum vídeo antigo aqui do canal Fabiano Bandeira e também lá na Botafogo TV. Disse que se assustou com a estrutura. Ele falou de uma maneira mansa, como o Oyama, que hoje está no Molenbeek da Bélgica, sempre fala em entrevistas, falou de uma maneira suave e tranquila, mas se disse assustado após ter voltado do Mirassol. E era isso, galera. O Espaço Lonier não tinha vestiário, não tinha refeitório adequado. Os jogadores se trocavam nos quartos, é claro que havia banheiros nos quartos. Os jogadores se trocavam nos quartos e iam para o campo treinar. Os equipamentos ainda não tinham saído do estádio Newton Santos para o Espaço Lonier. Então, a academia não era mais adequada também. O Botafogo tem alguns equipamentos de última geração, equipamentos de muita qualidade. Aos poucos, o clube foi trabalhando com medidas paliativas para que o Lonier ficasse mais parecido com um CT de fato. Daqui a pouco eu falo sobre os gramados. Então, já mais para o fim da temporada, um vestiário no Espaço Lonier. Os jogadores agora não trocam mais roupa nos quartos, com os banheiros. Tem um vestiário no Lonier. Tem um refeitório também no Lonier. Os equipamentos de última geração chegaram ao centro de treinamento. É claro que a academia ainda fica num local que não é o mais adequado também, mas a gente espera que em breve o Botafogo resolva essa situação. Então, com medidas paliativas e ações constantes,
Ao longo dos meses, o Botafogo foi melhorando a estrutura do espaço Lonier. É claro que isso não é suficiente, o Botafogo precisa evoluir muito com relação à parte estrutural. Vou falar agora dos gramados. Eu fazia lives quase que semanais lá no centro de treinamento, lá no espaço Lonier. Então, em vários momentos aqui no canal, quem me acompanha observou a questão dos campos. No primeiro momento, o terceiro campo era o campo mais adequado para os treinamentos. Depois, o segundo campo passou a ser um campo também adequado. Depois, o primeiro. Na maior parte do tempo, o Botafogo tinha 2 campos bons para treinamentos e um campo em tratamento. Veio o período de mais frio no Rio de Janeiro. Tinha também a polêmica do gramado do estádio Newton Santos, mas depois que colocaram a grama de inverno no Newton Santos, o gramado melhorou bastante. Na reta final da temporada não houve reclamações com relação ao gramado do estádio Newton Santos e a gente está na expectativa aí da troca total do gramado para a temporada de 2023. E voltando ao CT, também houve um tratamento muito especial nos gramados. O Botafogo terminou a temporada com os 3 campos do CT aptos para os treinamentos. E o técnico Luiz Castro, isso é uma informação aqui do canal, para dar dinâmica nos treinamentos, para sair da mesmice, utiliza mais de um campo, às vezes até os 3, no mesmo período de treino. Isso é muito legal. Então, os jogadores fazem aquecimento num campo, fazem determinada atividade em outro campo e terminam o treino em outro campo. Isso é muito bom também. Então, a estrutura no Lonier melhorou. Lá de trás, com o Oyama falando que estava assustado para cá, o CT melhorou bastante. Terminamos a temporada com alguns elogios por parte de alguns jogadores que vieram da Europa para o CT do Botafogo. Só que ainda é muito pouco. O Botafogo agora busca voltar a ser protagonista no futebol. Tem que melhorar muito. Então, o John Textor tem que sacramentar as negociações com o prefeito Eduardo Paes para sabermos se teremos de fato um novo terreno, para entendermos se a base vai ficar num CT e o profissional em outro, com os locais muito próximos, para que os jogadores que estão aqui tenham ainda mais vontade, mais disposição, mais entusiasmo, para que o Botafogo possa atrair no mercado outros jogadores também por conta da estrutura e não só por conta da saúde financeira e da grandeza do clube. Então, muito tem que ser feito, que o Botafogo caminhe bastante em 2023 com isso. É o que parece ser o foco para a temporada. É claro que o Botafogo está buscando soluções no mercado para melhorar o elenco. Luiz Castro recentemente deixou claro lá no Charla Podcast que quer reforços, quer jogadores que impactem o elenco a fim de que o Botafogo dispute títulos já em 2023. Então reforços devem chegar, mas a estrutura já está sendo observada com muito critério por parte da gestão atual do Botafogo. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Agora, o canal Fabiano Bandeira tem credibilidade. Se você quiser, pode pegar aí a primeira live que fiz no CT e a partir de lá pegue outras também. Ouça o que eu falava a respeito do centro de treinamentos, veja o que eu mostrava com relação aos gramados, porque até por pedido do clube, a imprensa não pode mostrar ainda o CT. O clube entende que o CT ainda não é condizente com aquilo que se espera de um clube como o Botafogo, mas você pode observar aqui o que o canal fez durante o ano e que eu estou falando realmente sobre fatos neste vídeo. Falando agora sobre o conteúdo histórico, íntima ligação entre Botafogo e Seleção Brasileira, chegamos a 70, já comecei a falar anteriormente, e o Fogão contribuiu dentro e fora de campo para o tri da Seleção Brasileira. Foram convocados Jairzinho, Roberto Miranda, Rogério Bailarino e Paulo César Caju. Ou seja, Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César Caju. O ataque do Botafogo foi chamado para ir ao México na missão 70. Só que o Rogério Bailarino tinha uma lesão e foi cortado. Ele conversou com o técnico Zagallo e foi cortado. Só que não foi mandado de volta ao Brasil. Ele aceitou um convite para ser observador técnico para a Seleção Brasileira. Então, o Rogério Bailarino, de 21 anos à época, e o Carlos Alberto Parreira assistiam jogos dos adversários do Brasil.
e levavam relatórios para o técnico Zagallo. O técnico, por sua vez, absorvia as informações, o grupo absorvia as informações, e isso foi muito importante para a seleção brasileira. O Jairzinho era titular, Paulo César Caju chegou a jogar, mas era reserva, assim como Roberto Miranda. O Rogério Bailarino não pôde jogar, mas contribuiu fora de campo com Parreira como observador técnico e foi fundamental na conquista do Tri em 70. Em breve eu volto com mais histórias ligando o Botafogo à seleção brasileira e, claro, com mais conteúdos robustos a respeito do nosso glorioso atual e focando no futuro. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!